Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Missionária Márcia Doneda já está aqui comigo, já está conectada. A gente vai bater aquele papo top demais até às 4 e um pouquinho, né? Sempre falando sobre família, aqui na nossa rede 316, lá direto de Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se ela está me ouvindo aqui. Irmã Márcia, boa tarde, minha querida. Graça e paz, bem-vinda. Boa tarde, Nayan. Graça e paz. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e nossos queridos ouvintes, falando sobre esse tema muito precioso entre pais e filhos. Maravilha. Você é sempre muito bem-vinda por aqui, minha irmã, toda quinta-feira. A gente fica já na expectativa de chegar às quintas-feiras, né, para poder falar contigo aqui sobre família. Amém. Galera tá feliz demais contigo aí no Manhã com Deus, e aí fica sempre querendo um pouquinho mais. É só chegar aqui na quinta-feira com a gente, a Tati, que tem mais Márcia Doneda aqui com a gente. Isso é bom demais. Isso aí, uma alegria, uma honra, né, poder compartilhar um pouquinho do amor de Deus e compartilhar sobre algumas experiências, né, que pode cooperar, né, Nayan, para um bom relacionamento entre pais e filhos e, acima de tudo, para que a gente tenha aí uma família, em cima, é claro que a gente tem nossas falhas, nossos defeitos, né, mas quando nós conseguimos olhar para as qualidades, quando nós conseguimos olhar para tudo que é bom, podemos realmente usufruir de tudo isso e vivendo em harmonia, fortalecendo o relacionamento uns com os outros, não é? Verdade. Eu tava analisando aqui, assim, tem mais de um ano, já bem mais de um ano, né? Pouco mais de um ano que a gente está no ar com o programa Entre Pais e Filhos, né? Com o quadro Entre Pais e Filhos. Sim, Nós começamos em setembro de 2021, setembro do ano passado, se eu não me engano, foi dia 2 de setembro. Aí, tenho registrado aqui. Maravilha. Só esse ano foram 32, hoje é a 32ª edição, só esse ano, né, de 2022. Sim. Então foram mais de 60 aí, vamos dizer assim, ao longo desse tempo aí, né? Muito. E aí eu fico bem admirado, porque às vezes a gente não dá, eu digo a gente colocando no contexto geral, estou generalizando mesmo, né? Porque são pouquíssimos mesmo os líderes, pastores, que batem bastante nisso nas igrejas. Quer dizer, nós temos aí toda semana falando especificamente sobre família, e tem tópico para dar e vender para a gente entrar no assunto verdade. Família. Quer dizer, estamos há mais de um ano falando sobre família, muito mais ainda para falar. Nossa, e nós já temos os temas até dezembro já de 2022, todos já prontos, separados, né? E já estamos trabalhando para fevereiro, né? Porque janeiro é férias, né? Mas a gente vai trabalhar nas reprises aí dos programas legais, não é? Bacanas. E interessante que em fevereiro nós vamos trabalhar aí com os temas bem especiais aí para adolescentes e para crianças também. Nós vamos começar 2023, já estamos preparando já os temas aí para a abordagem aí para trabalhar e cooperar um pouquinho mais para que a gente possa entender as nossas crianças e também os nossos adolescentes, né? Maravilha, então fica aí já a expectativa, viu, galera, para fevereiro, vai ser um Entre Pais e Filhos de verão, mais ou menos. É isso aí. E aí, Nayan, já está com as malas prontas para Vitória, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar direto lá dos estúdios da Rede 316, né? Sim. Em Vitória, no Jardim Camburi, da Igreja Batista lá do pastor Eli Júnior, meu pastor aqui, foi meu pastor aqui em Campo Grande, você vai acreditar? Pastor Eli é o pastor lá da Igreja Batista Memorial, lá, foi pastor aqui, né? E agora ele está lá em Vitória, né? Então vai ser uma alegria rever os meus pastores lá. Hoje você está em qual igreja batista aí em Campo Grande? A mesma, continua Igreja Batista Memorial. Igreja e aí meu Batista pastor Memorial. Isso, meu pastor hoje é o pastor Richard, né? Pastor Richard Jules, e ele sempre esteve acompanhando, sempre trabalhou bem de perto também com o pastor Eli Júnior aqui. Aí então já há uns 4 anos, eu acho que se não me engano, o pastor Eli foi para Vitória, né? Com a esposa dele, Suene, e os filhos, e o pastor Richard assumiu aqui a Igreja Batista Memorial aqui em Campo Grande, né? Entendi.
Eu conheci o pastor Gilson, que é da PIB, né? Daí. Isso, pastor Gilson Breder, fez aniversário essa semana, 70 anos, olha, muito precioso, pastor, olha, cheio de amor, você percebe no olhar, na bondade, a bondade de Deus no coração dele, nas ações dele, e assim, Nayan, você percebe em toda a equipe dele, sabe, em todos os pastores, em todos os irmãos que trabalham junto com ele, olha, é coisa linda, é coisa linda de ver. O filho dele tem um canal no YouTube, eu sigo ele. Isso, Yuri Breder, né? Yuri Breder, e também o sobrinho dele, que é o Felipe Breder, também, são bênçãos do alto ali, tem a Escola do Discípulo também. Cara, o pastor Gilson, eu conheci ele lá em Montes Claros, né, em Minas. Ah, sim, ele trabalhou no Multiplique lá, ele falou que foi... Multiplique regional lá. E eu vou te falar, hein, aquele velhinho é diferente, tá? Aquele velhinho é diferente. Olha, Nayan, algo que eu admiro demais no pastor Gilson, e isso a gente está falando aqui, está dentro do nosso quadro, está dentro do programa, porque a gente está falando entre pais e filhos, a gente está falando do pastor Gilson, os filhos dele, o sobrinho participando, né? Sim. Olha, o olhar, quando a esposa dele, irmã Vasti, ela vai compartilhar uma mensagem, ela vai dar um aviso. O pastor Gilson, isso lá na frente, diante de todos, ele fica olhando, ele fica contemplando ela, sabe? Assim, eu vi isso. Você viu? Você percebeu? Sim, coisa linda, que coisa linda. Pastores, façam isso. Façam isso, olha, é até arrepiante, emocionante de ver legal. O carinho que ele tem, a admiração que ele tem pela esposa. E você percebe que os filhos veem isso também, né? Sim. E você percebe que o jeito que também Yuri trata a esposa, trata as filhinhas. Gente, isso vai passando para os filhos, vai contagiando, vai inspirando quem está em volta. É lindo demais. Eu bati um papo com eles depois, né? Com o casal, e assim, a simplicidade deles. Demais. Negócio sensacional. É verdade. Ele falou para mim assim, eu lembro como se fosse hoje, ficou muito guardado assim. O congresso em si foi muito impactante, né? E aí, no último dia, né? A gente saiu depois para comer uma pizza e tal. E aí eu fui me despedir dele. E aí ele olhou para mim assim, olhou no meu olho, porque aquele cara é muito cheio de Espírito Santo, cara. Ele é. O pastor Gilson, ele é muito cheio. Ele é de Deus. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, missionário, voa. Aí eu fiquei assim, voa, missionário. Sabe o que é voa? Visão, oração e ação. Faça isso. Vai pra cima, que você tem tudo nas mãos. Nayan, eu vou anotar isso aqui. Voa, visão, oração e ação. Pronto, olha, maravilha, vou anotar isso aqui. Falei, caramba, que tá bacana. Bom, pode deixar que eu vou voar, pastor, deixa comigo. Que é isso aí, que bênção, que coisa linda, né? Legal demais saber que você tá rodeado aí de homens de Deus, né? Sim, e o pastor William também, pastor William Salgado, né? A irmã Tânia, que também são da igreja da PIB, daqui de Campo Grande, agora já estão trabalhando também de uma forma integral aí pelas Juntas de Missões Nacionais com mentoria, né? O pastor William com Igreja Multiplicadora e também com a mentoria de pastores e missionários líderes, né? E a gente vai estar tendo um tempo precioso ali lá em Vitória no domingo, na segunda e na terça, antes de acontecer o Multiplique, né? Então vai ser um momento muito precioso. Pastores também aqui da PIB de Campo Grande, né? Top. Maravilha, então, 3h14. Dito isso, vamos para o nosso tema, o controle da raiva entre pais e filhos. É isso, irmã Márcia? É isso mesmo, Nayan, isso mesmo. Vamos soltar as então, né, para a gente começar. Vamos lá. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo, hein, galera? Nosso Entre Pais e Filhos, a partir de agora, aqui na 316, com a missionária Márcia Doneda, com esse tema fantástico, interessantíssimo. Bom que você pare aí para poder participar com a gente, contribuir, deixar o teu comentário, teu testemunho, sua pergunta, beleza? O controle da raiva entre pais e filhos. Por onde você quer começar, missionária Márcia?
Muito bem, Nayan. É muito bom que você já também compartilhou e convidou todos os nossos queridos irmãos, todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando, para que também possa aí dar a sua contribuição, agregar, né? Eu lembro que semana passada nós tivemos várias experiências marcantes, né? Verdade, Olha, é tão gostoso isso, a gente vê essa interação dos nossos queridos ouvintes. Então, faça também parte dessa programação, faça parte e compartilhando seus testemunhos também, né? Pois bem, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre algumas habilidades do controle da raiva entre pais e filhos, né? Thomas Jefferson, ele fala, e é uma frase muito conhecida de todos nós, né? Quando você estiver com raiva, conte até 10 antes de falar. Mas se estiver com muita raiva, conte até 100. Eita. Olha só, então, na verdade, Thomas Jefferson já passa para nós essa dica bem preciosa e que isso vai cooperar também no relacionamento e também com as nossas crianças, os nossos filhos, independente da idade que eles têm, né? Interessante, Nayan, que na hora do intervalo de uma escola, a professora estava acompanhando ali os alunos, eles estavam brincando, e as meninas estavam brincando com uma bola, e o tio menininho, o Joãozinho queria a bola, né? E as meninas brincando, não, nós pegamos a bola primeiro, tal, e elas duas brincando com a bola, e ele queria a bola. Daqui a pouco ele foi lá, empurrou as meninas, derrubou as meninas e pegou a bola. E a professora estava ali observando, acompanhando aquela situação, e eu acredito que ela já previa que isso ia acontecer, né? E daqui a pouco a professora, ela muito sábia, chegou para o Joãozinho e disse o seguinte: olha, você sabe que nós podemos usar as nossas mãos para várias coisas, e uma delas, nós podemos bater palmas. Interessante. Porque, na verdade, essa professora, Nayan, poderia ter dito para ele assim: olha, Joãozinho, você fez errado empurrando, você empurrou as meninas, você derrubou as meninas, né? Ele já sabe, ele sabia que estava errado, sim, né? Mas, na verdade, ela agiu diferente. E ela deu condições, né? O Joãozinho ali descobriu, ele recebeu uma vaga instrução ali, que as mãos também são feitas para bater palma, entre outras coisas, e uma delas para bater palmas. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: você não precisava ter empurrado, né, as meninas, porque o nível de raiva dele foi tão grande que ele externou nesse comportamento. Ele não falou nada, mas esse foi o comportamento dele. É interessante que nós não precisamos ensinar os nossos filhos a sentir raiva. Não é necessário ensinar ninguém a sentir raiva, porque na verdade a raiva, ela acontece automaticamente, né? Talvez você, que raiva que esse computador não está funcionando, e aí você acaba, né, falando algumas palavras e perdendo a paciência. Isso vai gerando o quê? Uma bola de neve. Então, assim, crianças, por mais pequenas que sejam, nós não precisamos ensinar elas a sentir raiva, porque isso acontece naturalmente. O que nós precisamos fazer, a nossa tarefa é ensiná-las a controlar a raiva, né? Então, quando a criança ficar irritado, não distraia oferecendo ali um videogame ou um doce, mas na verdade que essas distrações vai gerar um adiamento ou um desvio de atenção e não ajuda a criança a aprender a lidar com as suas emoções de um modo saudável, né? Então já fica para nós aqui uma primeira dica, nessa primeira orientação. Veja que a professora, ela percebeu que o Joãozinho estava com muita raiva a ponto de empurrar as meninas. E ela disse para ele o seguinte: olha, nós podemos utilizar as nossas mãos para outras coisas, inclusive bater palmas. Ela, depois que esse menininho acalmou, resolveu todas, na verdade ele já estava com a bola, ele ficou mais calmo, ela teve condições de chegar até ele e fazer algumas perguntas para ele, né? O que levou você a empurrar as meninas, né? O que você pode fazer diferente da próxima vez? Isso depois que ele se acalmou, depois que aquele período, aquele pico alto da raiva já ficou equilibrado, já se acalmou. Então é importante a gente perceber isso. Nossa tarefa é ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, independente da idade que eles têm, a realmente controlar
a raiva. Não ficar distraindo eles com um brinquedo, com uma situação, com um doce, porque isso não é uma maneira saudável para controlar a raiva. E a gente vai falar um pouquinho também sobre essas situações, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. E falar com eles com raiva com eles, quando eles estão com raiva, só vai gerar mais raiva, né? Então, primeira coisa que a gente entende, eles precisam aprender a controlar, porque raiva eles já sabem. Isso acontece naturalmente para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, isso acontece naturalmente. O que a gente precisa realmente é saber quais são alguns princípios, quais são as orientações que nós podemos realmente ensinar a controlar essa raiva. Muito bem. Bom, dito isso, né, fazendo essa introdução, a gente vai então para a nossa pergunta. Agora 3 horas e 21 minutos. Antes da pergunta, só mandar um abraço aqui para o Fabão, que está ouvindo a gente lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, da Igreja Metodista. Aliás, só abrindo um parêntese rapidinho aqui, missionário, o Fabão, ele deixou um comentário aqui dizendo o seguinte, que o pastor Ramon Torres, que faz o Quarta Retrô com a gente, sim, ele sabe muito bem controlar a raiva. Porque ele colocou assim, ontem mesmo colocou a prova. Aí, deixa eu contar o contexto para a missionária entender. Teve jogo do Flamengo e do Corinthians. O pastor Ramon é corintiano. Fizeram um grupo no WhatsApp. Olha o que fizeram com o pastor Ramon, missionário. Gente! Eu fiquei com muita pena dele. Eu fiquei com muita pena. Fizeram um grupo no WhatsApp de vários amigos do pastor Ramon. Quer dizer, eu não sei se são amigos, né? Vários amigos, tudo flamenguista e só ele corintiano no grupo. Aí se imagina eu não quero ser amigo deles, não. O quanto que ele sofreu, o Flamengo ganhou ontem, foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians e o pastor Ramon teve que controlar a raiva. Mas olha, o Timão jogou, hein? Timão jogou, olha lá, olha onde que foi, né? Ele jogou muito bem, né? Isso é uma verdade. Perdeu. Você é corintiano ou flamenguista, Nayan? Eu sou flamenguista, por isso você tá feliz hoje. Mas confesso que o Corinthians jogou bem. Eu sou Timão também, mas eu tô feliz também. Parabéns, você também é corintiana? Meu esposo diz que todo mundo aqui em casa é corintiano, então eu sou obediente, né? Então... seu esposo falou e tá tudo certo, tá né? tudo certo. E aí eu vou pro lado dele, eu vou torcer junto com ele, sofrer junto com ele. O pastor Ramon, você não tá sozinho, meu querido. A nossa missionária Márcia tá contigo, né? É porque a Bíblia fala que tem que chorar com os que choram, então eu só momento que chorarem juntos. Ô, Nayan, mas sabe que dizem que é muito mais difícil você se alegrar com o que se alegram? É mesmo? Dizem que é isso, e nós somos muito ensinados a chorar com o que choram, né? Pois bem, mas eu li recentemente um livro que fala sobre isso, que nós temos muitas dificuldades para se alegrar com o que se alegram. Mas eu quero dizer para você, parabéns ao Flamengo, parabéns aos flamenguistas, realmente foi bonito, Foi legal. Foi interessante, foi assim... Parabéns ao pastor Ramon também, pelo controle da raiva aí. Ficamos bem nervosos, eu confesso para você que o segundo tempo eu fiquei com muito medo da gente perder pro Corinthians, mas no final deu tudo certo. É um timão, de fato, né? São 2 camisas pesadas, né? O pastor Francisco está aqui também, aliás, o pastor Francisco é lá de São João de Meriti, lá do Rio de Janeiro. E todo jogo, ele é vascaíno aqui no caso, né? Gente, olha aí. Ele, todo jogo do Flamengo, fica me mandando fotinha de secador no meu WhatsApp, né? Mas olha... Diferente, só que não deu certo esse secador dele de novo. Ele tá aqui mandando mensagem. A querida irmã Márcia, louva a Deus pela sua vida, suas palavras. Muito edifica a nossa vida e família. Que Deus te renove, te fortaleça. Continue, ele colocou aqui. Que bênção. Obrigada, pastor Francisco. Obrigada, meu querido. Deus te abençoe, viu? Ele é muito gente boa, pastor Francisco. Que só tem esse probleminha de ser vascaíno, mas o resto ele é muito gente boa. A gente aprende a controlar isso, né? Também. Tem um áudio aqui que a gente recebeu agora, da Nena. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir o Luiz para poder conferir esse áudio, daqui a pouco a gente solta aqui. Tá joia. E tem um abraço da Elisiane, que é da PIB de Brejetuba,
Brejetuba, que é aqui no Espírito Santo, tá lá ouvindo a gente, colocou: muito bom esse tema, nesses tempos em que todas as crianças, na verdade, todos, da criança ao adulto, estão estressados, estão tão estressados. Verdade, né? Às vezes o estresse faz com que a pessoa fique com raiva mesmo, né? Faz muito sentido. Isso. Bom, vamos lá, então, seguindo aqui com a nossa pergunta para a nossa missionária Márcia. Espera aí que me fugiu aqui o meu roteiro. Aqui, peguei, consegui recuperar. Eu queria que você compartilhasse com a gente, então, irmã Márcia, sobre alguns princípios, né, de como ajudar no controle da raiva com os filhos. Muito bem, Nayan. Nós temos alguns princípios, e esses princípios, eles são muito simples de entender, porém, eles não são necessariamente, eles são fáceis de colocar em prática, né? Primeira coisa, veja como eu faço, né? Dada, assim, essa natureza que nós estamos falando aqui de relacionamento entre pais e filhos, os pais, na verdade, são os que mais exercem, nós temos sempre falado isso, os pais são os que mais exercem ali a influência nas atitudes dos filhos em relação ao controle da raiva. Na verdade, esse fato, ele deveria nos dar um ânimo, né? Porque possibilita a gente ali ensinar habilidades positivas no controle da raiva para os nossos filhos, né, Nayan? Mas em contrapartida, essa pode ser realmente uma realidade muito assustadora, se nós tivermos realmente a tendência de gritar com raiva e também de falar e expressar ou conversar sempre com as pessoas e principalmente dentro de casa aos gritos, né? Então, felizmente, os adultos, graças a Deus, os adultos podem realmente aprender a mudar as suas atitudes e principalmente essas atitudes destrutivas e criar também maneiras saudáveis para lidar com a raiva, né? Em geral, os adultos, nós, pais, nós só conscientizamos, e você pode perceber e provar isso, nós só conscientizamos que devemos realmente controlar a nossa raiva quando nós observamos a reação dos nossos filhos, a reação de irritação dos nossos filhos, né? E aí foi onde que esse menino aprendeu a ser desse jeito, né? Eu sempre falo que o fruto não cai longe do pé, né? Pois bem, e aí nós só vamos conscientizar das nossas atitudes quando nós vamos perceber a irritação que está ali bem real diante dos nossos filhos, né? Então, o que acontece? Cabe a nós, né? Cabe a nós pais aprender a lidar com a nossa própria raiva de uma maneira saudável, para que nós tenhamos condições de orientar os nossos filhos e também lidar com a raiva deles. Isto é, nós vamos ter autoridade, nós vamos ter condições para ensinar, para lidar, porque nós, querendo ou não, somos influências, somos as que mais influencia a vida dos nossos filhos. E se nós reagimos com raiva, e se nós agimos aos gritos, né, o que acontece? Eles também vão repetir esses comportamentos, né? Então, é interessante que nós, como pais, nós possamos também refletir sobre o nosso comportamento. Eles vão olhar para nós e vão ver o que nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com essa situação, como estamos lidando. Às vezes a gente recebe um telefonema, a gente fica raiva, como diz assim, igual aqueles esquilinhos raivosos, né? E aí isso acaba contagiando, isso acaba influenciando, e principalmente aqueles que estão seguindo os nossos passos, né? E é muito importante a gente ter esse cuidado, muito importante a gente ter esse olhar, né? Só vamos perceber, né, quando os nossos filhos realmente estão irritados, aí que nós vamos perceber como que eu agi, né? Eu vejo vários psicólogos têm acompanhado crianças e adolescentes, né? E eu vejo alguns deles têm lido, alguns lêem, principalmente o Gary Chapman, ele sempre fala que ele atende muitas crianças, muitos adolescentes. E aí um dos adolescentes disse para ele o seguinte: olha, doutor, o meu pai vive gritando comigo, vive gritando com muita raiva, eu percebo isso, que é muita raiva, ele vive gritando para eu parar de gritar com ele, né? Para eu parar de gritar. Então, assim, como é que eu vou
fazer? O que eu devo fazer, né? Então, assim, o pai está ensinando o que deve, na verdade, o filho está imitando o comportamento do pai, né? Sim. Então, isso é muito preocupante. E os nossos filhos, eles precisam da nossa, querendo ou não, vamos voltar novamente com esse foco, com esse tema, a nossa atenção, com o nosso cuidado e principalmente o nosso tempo, né? Como precisa de tempo para que a gente possa entender a raiva. Às vezes a raiva é por uma injustiça, por algo que, né? Então é muito importante a gente, como pais, também perceber isso. E perceber, primeira coisa, como eu estou lidando com a raiva, né? Esse é o primeiro princípio. Não é fácil, mas é importante, mas é necessário. A busca desesperada pela orientação dos pais. Querendo ou não, os nossos filhos, eles têm esse desejo, esse anseio dentro do seu coração, de buscar a orientação do pai, da mãe, dos responsáveis, né? E da mesma forma, Nayan, que nós ensinamos os nossos filhos a amarrar os sapatos, né? A andar de bicicleta, exige o quê? Paciência, tempo, dedicação. Não, filho, olha, você tem que juntar os dois cadastros. Olha, você precisa ter equilíbrio para andar de bicicleta. Equilíbrio também para aprender a controlar a raiva, né? Então, isso é aprendizado. E aprendizado, ele é contínuo. O ensino, ele é contínuo. Ele precisa ser todo dia, o tempo todo. E o exemplo dentro da nossa casa coopera muito com isso. Coopera demais. Eu acho interessante aqui os meus filhos, eles têm uma virtude. Às vezes nós, no decorrer da nossa jornada, na formação deles, hoje eles já têm 25, 23 anos de idade, mas mesmo assim, às vezes nós chegamos com os meninos, com os Felipe ou Denise, que seja, e falamos para eles, olha, não façam assim, tal. Olha, o pai e a mãe não gostam que vocês façam desse jeito. Ou tem esse caminho, essa escolha, aquela coisa. A gente sempre está orientando, independente da idade dos filhos. Nayan, eu acho interessante. Eles não falam assim, eles têm todo aquele respeito, sabe? Às vezes percebe que o pai fica um pouco mais alterado, alguma coisa assim, né? E a gente fala assim, e aí eles ficam assim, eles não rebatem. Desde pequenos, ele sempre teve assim aquele respeito, mas aí depois eles percebem, aí eles vêm e colocam o posicionamento deles, né? Agora depois de grande já tem suas escolhas, já são um pouco mais maduros, já conhecem um pouco mais a vida, então eles vêm e colocam o posicionamento deles, né? E eu acho muito interessante isso. Os meus sobrinhos também, eles têm essa tendência também, eles respeitam, eles escutam o pai, depois eles falam, olha, eu achei isso que é injusto, vamos fazer desse jeito, porque aí eles colocam o parecer deles, né? E às vezes a gente percebe que dentro de famílias é um bate-boca, né, de filhos. O filho quer falar mais alto que o pai, aí depois o pai fala mais alto, que ele não aceita que o filho fale mais alto do que ele, e aí vira uma gritaria dentro de casa. Eu lembro porque assim, a gente não vive assim, não vive gritando, não vive falando alto, né, nesse sentido de impor o seu pensamento, né? E quando os nossos filhos foram para a escola, eles assustaram muito, porque os professores, às vezes, falavam alto, gritavam com os alunos, e nós tivemos problema com a nossa filha pequena, a Denise, nesse sentido, né? Ela bloqueou, ela não quis mais ir para a escola, até que nós conseguimos entender e descobrir que era a professora que gritava na sala de aula, e ela fala assim, eu fico com medo do jeito que ela fala, então, e a Denise é toda meiga, toda assim, sabe, é totalmente diferente. E ela não tinha esse costume dentro de casa, acabou que ela bloqueou, né? E aí depois, Nayan, infelizmente, nós demoramos mais de ano para descobrir isso,
né, que era professora, falou, meu Deus, o que está acontecendo que essa menina não quer ir para a escola, né? Mas aí depois mudou de escola, que nós mudamos de campo missionário, e ela voltou, e aí nós fomos entender que era a maneira como que a professora abordava ali os alunos, né? Então isso acaba, às vezes não é nem dentro da nossa casa, às vezes até lá fora, né, na escola, em outro ambiente, acaba prejudicando também as nossas crianças, os nossos filhos nesse desenvolvimento deles também, né? Tem 2 versículos, né? Não sei se a irmã já separou aí, mas eu lembrei deles aqui, fui buscar, que é Efésios 6:4, né? São 2 versículos muito conhecidos, que cabem muito nesse contexto que a gente está falando. Efésios 6:4, que fala, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? Mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, né? Caminhando com os servos. E tem o de Colossenses 3:21 também, né, que fala, né, pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, sim, são versículos que cabem muito, né, nesse relacionamento aí de evitar que haja realmente uma raiva, uma explosão, né, entre os pais e os filhos. É muito oportuno mesmo esses versículos também, Nayan. É interessante, Nayan, que às vezes o comportamento de raiva das crianças, elas expressam, seja empurrando, sacudindo, agredindo, às vezes atiram objetos, às vezes puxam o cabelo, às vezes batem a cabeça na parede, né? E, na verdade, são reações negativas à raiva, né? E, em contrapartida, às vezes sair da sala, até contar até 100, né? Na verdade, pode ser ali um refúgio, né? Mas é interessante que permitir que as nossas crianças se acalmem e aprenda também a lidar com a raiva de um modo construtivo, mas é importante que quando a criança está com raiva, não adianta falar com ela, orientá-la, porque ela não vai conseguir ouvir. Nesse momento, a gente precisa ter essa sabedoria, né? Então, às vezes também a criança, ela externa a sua raiva gritando, xingando, né? Às vezes berra para rejeitar uma ordem, né? Então, são situações que as crianças, que os adolescentes, na verdade, verbalizam também a sua raiva, ou seja, pelo comportamento, ou então pela maneira de falar também. E a criança madura, na verdade, ela reconhece que está com raiva e às vezes pede para compartilhar, para conversar, né? E discutir sobre o problema que está afligindo ali naquele momento. Então, a tarefa do pai, da mãe, na verdade, é ajudá-los a aprender de uma forma mais construtiva para lidar com a raiva. Então, se o seu filho estiver gritando de raiva com você, ouça, faça perguntas com calma e deixe que ele desabafe a raiva. Quanto mais perguntas a gente fazer para ele, perguntas que possam fazer ele refletir o motivo da raiva, com certeza ele vai conseguir e vai baixar o tom de voz. Só que isso exige tempo, exige atenção, exige foco do pai e da mãe com o seu filho, né? Então, concentre-se no motivo da raiva. E você vai perceber, e você vai procurar descobrir, perceber qual é o motivo que está fazendo com que ele tenha raiva. Isso a gente vai compreender, vai tentar compreender o que está acontecendo com ele, né? Então, essa é uma das dicas, porque na verdade, os filhos, as crianças, elas prezam, elas anseiam por orientação dos pais, dos adultos. Elas anseiam. E se tem um adulto, se tem um pai, um responsável, que está se importando com ele, porque ele está com raiva, porque aconteceu alguma injustiça, aconteceu algo que deixou ele daquele jeito, e se tem alguém que diz assim, olha, eu me importo com você, eu quero saber, mas não precisa ser mais alto do que ele. É claro que, na verdade, tem muita gente que fala assim, como que eu vou permitir que um filho grite, fale mais alto do que eu, né? Com certeza, depois que ele se acalmar, e você vai dizer para ele que a sua indignação, fala, olha, eu
não compreendo, eu não gosto que você grite mais alto, por isso que você quer falar mais alto. Então, declare, fale isso. Com certeza, quando ele estiver nesse momento mais calmo, mais tranquilo, ele vai conscientizar, ele vai entender isso. Agora, se o filho estiver com raiva e o pai e a mãe vinham falando mais alto que ele, pronto. Ali vai virar uma bola de neve, né? Então vai ser gritaria para todo lado, né? Talvez o pai fale assim, olha, você não vai falar assim comigo, cala sua boca, né? Vai para o seu quarto, né? E o que acontece? Quando a gente fala isso, nós estamos varrendo. Preste atenção nisso aqui, né? É interessante, meus queridos. Olha aqui. Quando a gente fala assim, olha, cala a boca, você não vai falar mais alto que eu. Enfim, quando a criança ou o adolescente está externando isso, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que, varrendo a raiva do nosso filho para debaixo do tapete. Varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Como se fosse assim dizer, né? O que acontece? Se os pais não ouvirem os protestos dos filhos e não procurar entender que eles sentem realmente a raiva que está ali internalizada, que está lá dentro, posteriormente ela vai se manifestar em algum comportamento. Os psicólogos, Nayan, disse que isso dá o nome de comportamento passivo-agressivo. Gente, é muito interessante a gente entender isso, viu? Porque se a gente fala assim, olha, abafa, fica quieto, cala a boca, vai para o seu canto, fica no seu quarto. Na verdade, a gente está conscientizando, a gente está cooperando para esse comportamento passivo-agressivo. O filho, na verdade, está passivo por fora, mas por dentro a raiva dele vai aumentando até se manifestar, talvez de outra forma, de condutas muito mais agressivas, muito mais invasivas, às vezes tirar nota baixa, experimentar drogas, ter uma atividade sexual, sei lá, algo assim parece que ofender mesmo, para que ele sabe que isso vai aborrecer o pai dele, vai aborrecer as pessoas ali. Então é interessante, se eles entenderem o perigo realmente se nós entendemos o perigo desse comportamento passivo-agressivo, é interessante que a gente vai evitar muitas coisas, muitas situações de rebeldia lá na frente da vida dos nossos filhos, na vida dos nossos adolescentes. Então, a raiva da criança, em geral, ela é distorcida, né? E às vezes ela baseia-se num erro de percepção. E a gente precisa realmente ter essa atenção, esse cuidado para não transformar nesse comportamento passivo-agressivo. Que às vezes eu sempre falo que à medida que a criança cresce, que o adolescente cresce fisicamente, aquilo que está lá dentro do coração dele também vai crescendo com força. Tá? E se ele não tem liberdade para falar, se ele não tem liberdade para compartilhar, talvez até a injustiça que ele está vivendo, algo que ele não teve, na verdade, ele vai internalizar isso dentro. Por fora está tranquilo, mas por dentro tem algo ali que está pipocando, né? Isso é muito perigoso, isso acontece muito, né? Show de bola. Agora 3h44, o Valnei, missionário, ele é lá de Vitória da Conquista, da Igreja Batista Belém, Valnei Ribeiro, colocou aqui pra gente, estamos aqui ligados e ouvindo, sempre sendo abençoados, né, por essa rede 316, Deus continue abençoando, né, a rádio, os ouvintes. E aí ele deixou uma pergunta, que eu achei interessante a pergunta dele, ele falou assim, Márcia, na pandemia, o ficar todos em casa, será que muitas cobranças, a raiva não aumentou? Eu acho que ele quis dizer no sentido de você ter que ficar em casa, ter a situação financeira também, que foi bem difícil, muitos poderiam trabalhar da forma que queriam e automaticamente produzir. Tem o desafio também de ter que conviver mais, né, com mais tempo com os seus familiares, né, mais tempo juntos, e de repente não tinha esse costume, de repente algumas famílias aí gerou mais conflitos ainda, né? Eu achei pertinente aqui essa pergunta dele. Será que a pandemia não teve aí uma contribuição para a raiva das pessoas aumentarem?
Com certeza, Nayan. A pandemia potencializou tudo, né, ao nível de estresse, em todos os sentidos. Até você, quando você anda aqui no trânsito, parece que as pessoas estão mais estressadas, mais nervosas, em todos os aspectos, né? Eu digo assim, que a pandemia potencializou todos os desafios que nós havíamos como seres humanos, principalmente de relacionamento e principalmente de relacionamento, né? E esse momento, esse convívio entre pais e filhos, tanto não só na questão da raiva, mas na questão também de violência em todos os aspectos. O índice de situações de crianças que foram violentadas, crianças que sofreram agressões físicas, emocionais, psicológicas, em todas as áreas, assim, foi lá em cima. Isso está repercutindo agora na escola, as crianças estão voltando, enfim, potencializou sim, tá? Mas o que acontece? Para muitos, foi um momento precioso. E eu confesso para você que aqui em casa foi um momento desafiador também financeiro, porque isso atingiu, eu acredito que grande parte da população mundial, essa questão financeira também, né? E nós tivemos, o que acontece? Nós tivemos Covid também os 3 os 5 aqui, no mesmo período, né? E meu filho e minha nora também, claro, morando em outra cidade, mas nós estávamos no período de férias e vivenciamos isso. Mas, na verdade, a paz não é o lugar que você está. Eu sempre digo o seguinte, que a paz é o que está dentro de você, né? Uhum. Então, a paz não é sobre o lugar onde você está, a paz é sobre o que está dentro de você, né? Então, nós procuramos viver de uma forma de conversar. Tivemos opções de brincar, de assistir mais filmes, de conversar, de distração, sabe? Às vezes nós ficamos quase 30 dias isolados aqui, né? Então, assim, e depois, futuramente, nós tivemos também mais tempo, né? Para ficarmos mais próximos. E nós usamos isso como uma ferramenta de aproximar, de brincar, de trabalhar culinária, inventamos cada prato, inventamos cada brincadeira, plantamos, íamos para a chácara, caminhar, enfim, ir no parque, sabe, assistir uns filmes engraçados, assistir vídeos engraçados. Então, assim, nós usamos esse momento para isso. Então, a gente precisa ter essa habilidade, né? O diálogo, ele ajuda muito, né? E olha, meu Deus do céu, olha aí, o Nayan mesmo resolveu essa situação com uma preciosidade dessa. Oi, Liz! Tchau, oi, Liz! Tudo bem, minha princesa? Olha aí, que coisa linda, não é? Tá vendo? Isso aí é terapêutico, isso é bênção. Não é bem? Não é maravilha? Olha, já tá falando, daqui a pouco já faz a locutora aí. Calma. Olha que coisa linda. Pode continuar, minha irmã. Então, Nayan, a gente fala assim que esse momento da pandemia, sim, potencializou muitos problemas, sim, mas trouxe pra gente preciosidades como, olha, a criança, né, ter a criança em casa, ter a família juntos, né, e o diálogo, e principalmente na questão da raiva. Tem 2 perguntas aqui que é interessante para que a gente realmente possa ter uma compreensão nesse sentido aí dessa questão da frustração, porque às vezes a frustração, você coloca expectativa numa situação, gera uma frustração, gera raiva, olha, não deu certo, não foi dessa vez, e aí passa a raiva do pai, passa para a mãe, da mãe passa para a criança, da criança passa para o cachorro já pega o gato, e o gato não tem nada a ver com a situação, enfim, gera ali um ambiente complicado. Mas olha só, você pode ajudar o seu filho, você pode ajudar não só o seu filho, mas as pessoas que estão ao seu redor, fazendo 2 perguntas, para que você possa, assim, entender, compreender essa questão da raiva. Uhum. O que foi cometido, que erro foi cometido, né? O que aconteceu? Você dá a oportunidade para a pessoa falar, mas se você der a oportunidade para a pessoa falar, esteja disposto a ouvir também. Verdade. Mas ouvir no sentido de fisicamente, emocionalmente, mentalmente você está ali presente, né? E outra coisa, tem certeza que você me contou tudo? Entendeu? Perceba,
E vá a fundo. Você me contou tudo? Tem mais algo? Eu estou aqui, eu estou pronto para te ouvir. Eu me importo com você, né? Então isso dá condições para que uma pessoa possa conseguir abrir seu coração, para que uma pessoa possa dizer, olha, aconteceu isso. É claro que você não vai fazer essas perguntas no topo da raiva, né? Passou esse momento, acalmou a situação, vai lá no quarto do adolescente, converse com a sua esposa, converse com a criança. Olha só, o que aconteceu? Fala para mim. E fala. Olha, eu falo para você, tem funcionado aqui em casa. Às vezes, esses dias a Denise saiu cedo para a faculdade, de manhã já estava tomando café com meu esposo, mãe, bom dia, benção mãe, benção pai e tal, aquela coisa toda, né? Aí tomou café e saiu, foi para a faculdade, né? Daqui a pouco chegou 11h30, chegou da faculdade, e 11 horas ela chegou e falou assim, filha, você pode fazer o almoço que a mãe tô fazendo um material aqui e tal, eu posso te ajudar no finalzinho, né? E ela disse, tá muito cedo para fazer almoço. Não vou fazer almoço agora, porque não sei. Não, filha, mas já são 11 horas, né? Eu falei, não vou fazer. Aí eu fiquei pensando, filho, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu fiquei pensando, de manhã ela estava tão bem, né? E aí, daqui a pouco chegou, eu falei assim, fiquei pensando, bom, deve ter acontecido muita coisa nesse horário aí de 8 até 11 horas, né, lá na faculdade, TCC, né, relacionamento, professor, muita coisa aconteceu, né? E aí eu vi que ela ficou assim, tava assim, não vou fazer agora, porque onde já se viu fazer. E eu percebi, bom, não tá legal, não é a Denise. E eu falei assim, filha, eu acho que deve ter acontecido tanta coisa, né? Até 11 horas. É verdade, mãe, aconteceu. Olha, aí ela foi falando o que aconteceu na biblioteca, na faculdade, né? Então, a gente precisa como pais, e se eu fosse falar para ela, não, você tem que fazer, porque eu tô mandando você fazer, aquela coisa toda, e eu vou falar mais alto que ela, pronto. E o negócio não ia dar ruim, né? Uhum. Mas então eu falei, não, Deus me ajuda a ter sabedoria, a falar com ela, né? Alguma coisa aconteceu, porque de manhã estava diferente, agora eu falei assim, não é possível, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, conversar com os nossos filhos, né? Então, toda manifestação de raiva dá ao pai e à mãe a oportunidade de orientar o filho durante ali no episódio. Então, tratar os problemas, encontrar a solução, né? Conversamos, eu escutei ela, daqui a pouco ela veio rapidamente ali, fez o almoço, 11, meio-dia, por muito, tá na mesa o almoço, vamos almoçar, enfim, mas foi tão precioso aqueles 10 minutinhos que passei com ela ali e ouvi, o que aconteceu, como é que tá o TCC, né, não mãe, olha, deu uns desentendimentos lá, mas agora a gente já conseguiu, mas assim, a gente fica chateado com tudo isso, né, então todas as vezes que isso acontecer, que for realmente acontecer com as nossas crianças, eu acredito que eles vão conseguir ter uma habilidade para verbalizar o que aconteceu, né? Então, infelizmente, o tempo que os pais realmente passam, às vezes até diante das telas, perde muitas oportunidades que a gente tem, e são oportunidades que são desperdiçadas para a gente ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, né? Então, eu concluo essa pergunta, Nayan, falando que a orientação dos pais é extremamente necessária para as crianças lidar com o controle da raiva de um modo responsável. Então, nós somos responsáveis, sim. Nós somos. Eles vão olhar para nós e eles estão com anseio no coração deles, conforme pedindo as orientações que nós temos a dar a eles. Muito bem. Então a gente pode completar, né, já essa resposta, emendando com a outra aqui, da questão prática da coisa, né, vamos dizer assim, que é como iniciar uma conversa sobre raiva com os filhos. Como é que a gente pode fazer isso aí, Márcia? Olha só, bem prático, bem rápido que a gente vai trabalhar isso aqui. Olha só, é mais fácil ensinar princípios aos seus filhos a respeito da raiva quando eles não estão com raiva. Então, primeira coisa é isso. Não procure dar lição de moral, não procure gritar, falar mais alto, não procure dar ordens, não procure varrer a raiva do seu filho por baixo do tapete, mas é o seguinte, entenda, compreenda, tenha sabedoria, peça orientação de Deus, porque cada caso é um caso, né? Mas procure fazer o seguinte, ensina o seu filho sobre raiva, quando na verdade eles não estão com raiva.
Então, no calor do momento, nenhuma criança, nenhum adolescente está disposto a ouvir sermões, né? Então, essa é a primeira orientação para a gente começar uma boa conversa sobre raiva. Então, vamos conversar sobre raiva? Sim, vamos conversar sobre raiva quando nós não estamos com raiva. E nem você, pai, nem os pais estão com raiva, vai conversar com seu filho, porque não vai dar bom, não. Né? Então, existem muitas maneiras e lugares para que os pais realmente possam instruir os filhos sobre assuntos relacionados à raiva. Dependendo da idade, né? A gente percebe aqui, cada idade tem uma metodologia, né? Então, dependendo da idade, há métodos que são eficazes para as crianças e que possa ajudá-las também a entender como lidar com a raiva de um modo eficaz. Para as crianças mais novas, para as crianças mais pequenas, ler e discutir algumas histórias da Bíblia que muitas dessas histórias têm um foco ali praticamente de uma forma que o foco é a raiva, mas a gente pode trabalhar de uma forma interessante ali nessa instrução. Tem histórias ali de Caim e Abel, né? Histórias de José e os seus irmãos, Jonas, né? O Jonas e também a ira de Deus. Jesus também, quando estava ali, ficou irado ali contra os cambistas que estavam proporcionando ali, vendendo, né, aqueles produtos na casa de Deus, na casa de oração. Então, são algumas histórias que dá para a gente trabalhar e que funcionam ali como informações, mas muito importantes em relação à raiva. E também memorizar alguns trechos da Bíblia, que também é um método muito eficiente para a instrução das nossas crianças. E um versículo muito bacana aqui, está em Provérbios capítulo 29, versículo 11, que diz assim: o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla em silêncio. Se a gente começar a trabalhar esses versículos aí com os nossos pequenos, com certeza eles vão saber lidar com isso. E o outro, Provérbios 14, 29. Quem tem entendimento controla a raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Olha aí, quem tem entendimento controla a raiva. Gente, essa é a palavra de Deus. E eu acredito que a palavra de Deus ela pode realmente cooperar muito na formação das nossas crianças. Outro versículo que também, Efésios 4, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. São versículos tão preciosos que dá para a gente trabalhar com os nossos pequeninos. E eles vão entendendo isso, sabe? Então, é a palavra de Deus. Isso enquanto eles estiverem. Olha, a Charles Spurgeon diz que as impressões que nós temos na nossa vida, a gente leva até 70 e 80 anos. Né? Então, que a gente possa trabalhar para que tenha os nossos filhos, as nossas crianças tenham assim as mais altas impressões, né? Para as crianças mais velhas, nós podemos realmente discutir ali, incentivar eles a fazer uma pesquisa sobre o assunto, conversar sobre o assunto. Então, isso pode ajudar bastante, né? Uma conversa franca, como eu já falei aqui, né? Então, dando espaço para o seu filho realmente perguntar e também para ele tecer ali os seus comentários, isso pode ajudar bastante, né? Então, numa conversa em família, os pais também podem contar aos seus filhos sobre as lutas que eles tiveram em relação a isso, que eles ficaram vulneráveis diante dessa situação de raiva, que às vezes é muito clássico a gente ver isso nos pais, né? Nas famílias, os pais ficando assim, se exaltando, gritando, né? Então, essas conversas, elas podem realmente ser facilmente iniciadas ali pelos pais, colocando essa vulnerabilidade, colocando algo que os pais fizeram, e pode ajudar bastante os seus filhos também a entender a vida deles também, o controle deles também. Então, a necessidade que o seu filho tem de ser amado também é um alicerce de uma conversa significativa, né? Então, as crianças que se sentem seguras do amor dos pais, elas têm mais probabilidades de tomar decisões sábias. Olha aí.
E quando elas fazem escolhas erradas, elas têm também mais probabilidade de aprender com os próprios erros e corrigir os comportamentos futuros lá na vida deles, né? Então, em se tratando de ensinar os filhos a lidar com a raiva, nada é mais fundamental do que o amor incondicional. Eu sempre falo, né, que o amor é a melhor forma de proteção. Então, se você ama, você vai ter atenção, vai ensinar e vai orientar os filhos, né? É verdade. O pessoal participando com a gente aqui, nós temos que bacana. Algumas pessoas mandando mensagens aqui. O nosso querido Misael lá dos Estados Unidos, né? Ei, Misael, um abraço, meu irmão. Colocou aqui, Deus abençoe a família 316, professora Márcia, Nayan, ele colocou assim, dupla explosiva do bem. Ah, que benção! Gostei dessa aqui, dupla explosiva do bem. Ah, que legal! E aí ele lança a pergunta aqui, irmã Márcia, ele fala assim, professora Márcia, como lidar com filhos entre 12 e 16 anos, inteligentes, astronautas, cientistas, que sabem tudo, e que se aborrecem fácil? Acho que ele quis dizer os meninos inteligentíssimos, mas que se aborrecem fácil. Como lidar com esses adolescentes aí de 12 até 16 anos? É a pergunta do Misael aqui. Tem muito conhecimento, bem. Mas não tem aquele preparo emocional, talvez, né? É, esse o preparo emocional. E olha, Nayan, eu sempre falo o seguinte, essas crianças, esses adolescentes, eles são muito inteligentes, mas eles são muito estressados, eles não têm esse controle eles não têm essa sabedoria nesse controle das emoções, né? E o que acontece? Eles se frustram rapidamente, porque eles vivem praticamente, é como se fosse uma raiva online ali o tempo todo, né? Raiva online. Então, isso. Então, o que acontece? Às vezes, eles externam isso até na maneira de conversar, de se relacionar de uma forma digital com as pessoas, né? E essa geração é uma geração tudo assim, ó, tudo no estalar de dedos. Eles querem para agora, para logo. Eles têm dificuldades até de deixar o remédio fazer efeito. Eu acho que eles tinham grandes dificuldades de assistir um filme como nós assistimos algum tempo atrás, que tinha intervalo. Né? Então, assim, eles são muito rápidos, né? Muito rápidos. Embora são crianças, são adolescentes com as mesmas características, com as mesmas necessidades. E eles ainda precisam também, e podem ainda ter esse equilíbrio, ter essa orientação no lado emocional. E Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre essa geração, que é uma geração que estressa, que fica agitada até com o computador, com o videogame, que está demorando para abrir. Enfim, é uma geração que, como eu disse para vocês no início, ela de agora. Pronto, ligou, tem que ser, né? tá certinho. Pronto, tem que ser agora, né? Mas são pessoas que têm também as mesmas necessidades, né? E esse convívio, essa conversa, esse diálogo, esse dizer, olha, eu estou aqui porque eu me importo com você, eu estou aqui porque eu amo você, eu quero realmente contribuir, eu quero cooperar com você, o que está acontecendo, fala para mim, sabe? São pessoas que têm dificuldades para compartilhar as suas emoções, dificuldades para compartilhar o que está sentindo. Então é como se fosse aquela raiva que está lá dentro, aquele sentimento que está lá dentro, por fora passivo, mas por dentro parece que está ali fervendo as suas emoções, fervendo, né? Tem contato com muita gente ao mesmo tempo, faz muitas coisas ao mesmo tempo. E eu digo o seguinte, a gente precisa trabalhar com esses meninos para eles, porque são ansiosos, são crianças ansiosas. Então, se não responder e não dar aquilo que eles querem no mesmo momento, eles ficam estressados, eles se irritam de uma maneira muito fácil. É essa geração que nós estamos vivendo agora. Então, o que acontece? Precisa trabalhar essa questão da ansiedade. Precisa. E se for preciso, procure ajuda de um terapeuta, procure ajuda de um psicólogo, sabe? Ajuda espiritual também, ajuda bastante, mas
Tenha tempo, a gente precisa ter tempo de um fruto ele ser maduro. A gente precisa, às vezes a gente quer acelerar sempre o processo e as crianças nesse tempo estão vivendo assim. Então a gente precisa entender para eles que eles precisam contemplar a natureza, eles precisam entender que tudo tem seu tempo, eles precisam aprender a lidar com a ansiedade. A Bíblia fala muito sobre isso. Não andei-vos ansiosos, né? Então, a gente precisa se preocupar com eles, sim, porque há estatística dizendo que 2030 está aí. 2030, a depressão será a maior situação devastadora da humanidade, e a gente precisa cuidar dessa galerinha que está aí, que é essa galera de 12, 16 anos, 17 anos, que precisa do amor de Deus, da palavra de Deus, precisa de orientação, de tempo, de conversa, olho no olho. Jesus olhou para Mateus, cobrador de impostos, ninguém gostava de Mateus. Jesus olhou nos olhos de Mateus e disse, segue-me, e ele imediatamente seguiu. Então, eu falo, Anha, nós pais precisamos usar as lentes corretivas de Jesus no olhar de amor, no olhar de compaixão e cuidar dessa geração, sim, cuidar. Eles precisam de ajuda, né? Se precisar de um apoio profissional, vá, busque, mas precisamos ensinar essas crianças a dar tempo ao tempo, né? Eclesiastes fala muito sobre isso. Tudo tem o seu tempo. E as crianças de agora parece que está querendo ultrapassar a velocidade da luz, né? Está muito rápido e isso não é bom para a idade deles. Vai gerar raiva, vai gerar ansiedade, gera dificuldade em relacionamento e gera muitas consequências negativas. Bom, a Cleane, que é de Olinda, Pernambuco, colocou assim, boa tarde, irmã Márcia e Nayan, grata por esse esclarecimento sobre não mandar o filho se calar e sufocar a raiva. Não sabia que podia acarretar algo da forma que a senhora me mencionou. Vou me policiar mais nesse aspecto com meu pequeno. Está aqui o relato da Cleane. Tem também aqui a Cláudia Gama, que está aqui participando com a gente, mandando boa tarde para a galera. Nós temos ainda a Ana Cláudia colocou aqui, boa tarde, meus irmãos, estou na escuta, sou a Ana Cláudia da PIB do Sana Macaé. Márcia, você é tão sábia e doce no falar, eu fico ouvindo você o dia inteiro. Amém, amém. Depois ela falou assim, o papai babou aí em Liz. Não, olha que princesa linda, Cláudia, é linda. Eu confesso que foi isso aí mesmo, viu, Cláudia? A pandemia fez bem pro Nayan, tá vendo? Sim. Ó, tem um ouvinte aqui que não quis se identificar. Ela faz uma pergunta. Boa tarde. Mas quando identificar que realmente é uma raiva por alguma coisa que aconteceu e ele não soube lidar? E quando é uma birra? Não sei se você conseguiu entender aí, irmã Márcia. Sim, consegui entender. Quando é birra, ele precisa ser disciplinado. Eu não sei a idade que tem essa criança aí que ela está falando, que ela está mencionando, né? Agora, birra é uma coisa, raiva é outra, né? Agora, birra é algo que precisa ser corrigido, disciplinado desde cedo, sabe? Desde pequenininho mesmo, porque a birra é um conhecimento que a criança tem do pai e da mãe. Ela sabe até onde que ela pode ir. E a birra ela é algo que ela faz para conquistar e ela sabe até onde que vai. Então, se o pai permite que uma criança se esperneie numa loja de brinquedos e diz eu quero, é porque a criança sabe que o pai permite isso. Então, é mais sabedoria da criança, vamos dizer assim, mais conhecimento da criança do que do próprio pai, sabe? Porque ela sabe, criança é muito esperta. Ela sabe até onde que pode ir. E aí vai depender muito dos pais. Até onde nós vamos deixar os nossos filhos irem, né? Então, a disciplina, a correção é para isso. É para o pai dizer, olha, você tem limites, isso não. Então, birra é uma coisa, raiva é outra. Raiva
todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós estamos sujeitos, não precisa ensinar nossas crianças a ter raiva, porque agora precisamos realmente aprender a controlar a raiva para ensinar os nossos filhos também. Isso é muito sério, né? Interessante. Abraçar aqui também a nossa irmã Hilda de Oliveira, Igreja Batista em Figueirão, diz que está aqui, ó, estamos ligados no aprendizado enquanto trabalhamos, a galera lá está trabalhando e ouvindo a gente. Que maravilha, bom trabalho. Tem a Glorinha também, lá de... Ei, Glorinha, saudade. Isso. Glorinha pediu aqui para me repetir o voa. Ela anotar lá. Eu vou anotar também, Nayan. Vida, ela achou que é vida, né? Não é vida, não, Glorinha. É visão, oração e ação, viu, Glorinha? É isso aí. Visão, oração e ação. Anota aí, Glorinha. Um abraço para você, minha irmã. Deus te abençoe. Tem também a Edilene, lá da PIB de Picos, lá no Piauí. Né? Oi, Edilene. Bênção. Obrigado, Edilene, pela sua companhia. Bom, agora 4h11 na nossa Rede 316, horário oficial de Brasília. Irmã Márcia, então, como que a gente conclui esse assunto de hoje? Nayan, eu só quero, concluir hoje com uma cena que ontem eu vi aqui no shopping em Campo Grande. Talvez a raiva do seu filho não esteja relacionada ao tempo que ele passa diante das telas, mas está muito relacionado ao tempo que você, pai, passa nas telas. Forte isso, não é? Muito. Às vezes, a raiva do nosso filho não está diretamente relacionada ao tempo que ele passa, e nós sempre falamos isso, ao tempo que os nossos filhos passam na tela, mas sim ao tempo que nós, pais, passamos na tela. Ontem, em uma das sessões aqui de um mercado bem grande aqui no Shopping Campo Grande, eu vi um pai jovem com a sua filha. A menina aparenta ter mais ou menos uns 7 anos de idade. E o pai não estava falando no telefone, o pai estava ouvindo um áudio no telefone. E a filhinha passando pelas sessões ali de perfumes e tudo mais, a filhinha conversando com o pai, parecia gente grande, Nayan. Olha, me cortou o coração em ver aquela cena. A menininha conversando com o papai, nós precisamos fazer isso, aquela coisa toda, e foi, sabe? E eu fui seguindo eles, porque o produto que eu estava à procura estava à frente deles, então eu fui atrás, assim, não teve como não ouvir. E eu acabei ouvindo a conversa, eu quis até responder a menininha, e o pai ouvindo o áudio, ele não conseguiu, ele não entendeu, ele não ouviu o que a princesinha dele estava dizendo. Embora ele estava caminhando com ela, com as mãozinhas dadas, com as mãos dadas com a sua filhinha, e ele não ouviu. Ela falou com uma simpatia, com uma alegria, sabe? E ele, quando terminou de ouvir o áudio, ele virou o microfone e apertou ali o microfone e disse: não, nós não podemos vender desse jeito, nós temos taxas, nós temos que ter um outro valor, enfim, eu não consegui, sabe? Eu não consegui conter ali aquela situação no sentido de não ouvir. Então eu ouvi, e aquela criança, quando o pai falou o microfone, ela olhou para o pai, esticou a cabecinha, olhou para o pai, e ela percebeu: o pai não está falando comigo, o pai não está me ouvindo. Então ele foi seguindo o seu argumento ali das vendas. Eu acredito que ele era um empresário, né? Mas eu percebi que a menininha se calou e distraiu, passou. Mas, né? E aquilo me cortou o coração, porque eu sei que era o maior tesouro que ele estava carregando. Ele estava ali carregando o seu maior tesouro, que é a sua filha, a sua princesinha. Mas ela estava muito distante dele, embora ela não estava com celular, ela só estava caminhando e conversando com seu pai. Então, essa criança com certeza deve ter ficado frustrada, né? Isso gera frustração, gera tristeza, né? Porque às vezes as crianças elas não têm como competir com um aparelho eletrônico,
Como que elas vão conseguir dar atenção e falar assim, não, o que meu pai está fazendo é muito mais importante do que eu estou falando. É como se fosse assim, né? Então, nas próximas vezes, às vezes, olha, eu estou falando no telefone, eu não vou dar atenção para você, estou falando no telefone. E às vezes a criança fala, e aí, o que acontece? A criança fica ali caladinha, né? Não tem vez, e isso acaba gerando um distanciamento, né, na vida das nossas crianças. Então, a vida digital, ela apresenta um grande desafio de como relacionar também com os amigos, mas também de como passar alguns hábitos muito preciosos para os nossos filhos, que eles estão caminhando, de fato, literalmente, do nosso lado, né? Então, tem também esse risco das nossas crianças, dos nossos filhos, ter essa dificuldade também de se relacionar com os seus amigos de uma forma virtual. A gente sabe que acontecem muitas situações de cyberbullying, né? E às vezes é muito mais fácil você magoar alguém lá distante de uma tela, porque é só clicar em enviar, pronto, né? Então, nós podemos sim ensinar os nossos filhos a ser educados online antes da adolescência, e quando eles tiverem ali a idade suficiente, com certeza eles vão saber lidar com tudo isso, né? Então, resumindo, fechando tudo isso, você que tem seus filhos aí, que você percebe que seus filhos estão irados, com raiva, e como que você costuma conversar com seus filhos? Ou você não conversa com eles, ou ignora isso, né? Então, se você gostaria de pensar em conversar e iniciar um diálogo, uma conversa franca, mas esteja presente, de corpo, alma e espírito ali, né? Aí você pode dizer a eles assim, olha, eu andei pensando sobre nós, eu percebi que eu não sou bom ouvinte. Fala isso, né? E, em geral, quando eu estou bravo com alguém, também fico bravo com vocês, então eu quero muito ser um bom ouvinte, né? Então, eu quero conversar com você, eu estou disposto também a ouvir as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? E se seu filho estiver empurrando alguém, se eu estiver nessa questão da raiva, nos seus comportamentos, né? Você pode dizer o seguinte, olha, eu sei que você ficou irritado, que você ficou com muita raiva, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo, o que está te aborrecendo, né? Nós podemos conversar, eu estou aqui, vamos dar um passeio, vamos falar sobre isso. E se talvez você pai, você mãe, você perdeu ali as estribeiras com seu filho, disponha-se a confessar o seu erro. Então, fala para ele, filho, eu lamento o que realmente aconteceu, porque eu perdi as estribeiras, e eu gostaria de conversar com você, eu não soube lidar com a raiva, eu fui grosseiro quando eu falei com você. Mas algumas coisas que eu disse não são o que realmente eu sinto de verdade, e eu estava errado, eu peço a Deus que você me perdoe, e eu peço a Deus que me perdoe, e também quero pedir a você que você também me perdoe. Então comece um diálogo assim, e eu acredito no meu coração, Nayan, que o seu pedido de perdão em relação ao seu filho facilitará muito, na verdade, quando também o seu filho errar, e ele vai pedir perdão no futuro, porque ele vai usar a sua vida como referência. Sempre é assim. É isso. Bem? Legal. Muito bem. Muito bom mesmo. Fechar dessa forma. 4 horas e 19 minutos aqui na 316, 4h19, horário oficial de Brasília. Missionária, como é que tá seu tempo aí? Tranquilo. Tranquilo? De boa. Porque chegou uma pergunta aqui, e aí eu não queria deixar essa pergunta para depois. Eu estava olhando até no histórico da conversa aqui dessa ouvinte, e ela acho que já perguntou isso outras vezes também, que na programação, eu não sei se ela foi respondida, talvez não esteja dentro do contexto daquilo que a gente está perguntando, mas acho que você pode ajudar ela aqui. Ela pede para não ser identificada. Sim. E pelo que eu acompanhei aqui, ela está com dificuldade com o filho dela, né, que está passando por um momento, né, psicológico muito difícil, né, muito desânimo, é um jovem, e segundo ela, ele não quer ser ajudado,
Quer dizer, ela pergunta aqui como lidar com um jovem cheio de desânimo que não quer ajuda. Vamos tentar ajudar ela aqui, missionário. Eu sei que você já deve ter lidado com várias situações nesse sentido. O que você poderia dizer para essa irmã que está lá aflita, essa mãe, né? Bom, se ela está falando de um jovem, considera-se de uma pessoa assim, de adolescência para cima, né? Isso. Isso a gente tem trabalhado isso de uma forma muito... várias pessoas a gente tem ouvido, principalmente de pais, sobre isso, né? Isso, querendo ou não, acaba sendo assim, uma das maiores dificuldades dos pais em como ajudar, né? Em como fazer algo. Eu trabalhei com vários jovens e muitos deles foram muito resistentes à questão de mudança de comportamento. Até então, porque quando nós trabalhamos com eles, muitos pais eles foram com algumas imposições, com algumas acusações, com alguns julgamentos. Isso não contribui com nada, isso só piora a situação, né? Então, primeira coisa, tente procurar entender, procurar colocar à disposição. Eu estou aqui para te ajudar. Eu me importo com você. Você é precioso para mim. E pedir a ele, se outra pessoa, talvez que não seja ali os pais, talvez que não seja alguém, mas que possa, se ele possa, para que ele possa assim, ter condições de se abrir, depois condições de compartilhar o que ele está sofrendo, né? Porque às vezes nós, como pais, nós queremos ajudar sim, nós queremos, mas eu já vi muitos casos assim que não, eu não quero, eu não vou me abrir com meu pai, com a minha mãe, esse desinteresse. E outra coisa, essa falta de interesse, talvez ele pode estar até relacionado com alguma tristeza um pouco mais permanente. Tristeza, talvez uma perca, talvez de uma situação, pode perdurar aí mais ou menos umas 2, ou máximo 3 semanas, eu acho que nem tanto isso. Mas depois a pessoa pode voltar ao normal. Nesse período, a pessoa é normal perder o interesse por algumas coisas, mas passado esse tempo é preocupante, né? Então, assim, está muito, às vezes, relacionado com uma situação depressiva e que precisa, sim, de uma ajuda de um profissional, certo? De uma ajuda de um profissional. Tem profissionais e profissionais, né? A gente já encaminhou vários jovens para alguns profissionais e só piorou a situação. É muito importante que o adolescente, principalmente o adolescente, ele se identifica com o profissional. Principalmente, seja ele psicanalista, seja ele psicólogo, seja ele terapeuta, enfim, qual o profissional que seja que você conseguir aí, né? Mas é importante que passe sobre uma avaliação de um profissional. E a depressão, uma das coisas que a depressão faz é isso, é perder totalmente o interesse. Não tem interesse para nada, se irrita facilmente. É claro que não só esses são os comportamentos, tem vários outros comportamentos que identificam, eu não estou dizendo que essa criança, que esse adolescente está com depressão, mas é muito importante procurar uma avaliação de um profissional. Certo? E, diz, eu não quero ajuda. É o seguinte, quando uma pessoa está... Porque depressão é uma doença, e a gente tem que entender isso, né? Uma crise de ansiedade, um distúrbio, ele é um princípio de uma doença, e a gente precisa entender, encarar como essa realidade. É a mesma coisa, uma pessoa está com pneumonia, está com gripe, ela precisa de um cuidado, né? Então, assim, mas uma das características muito grandes é de um adolescente, quando não quer ajuda, realmente é nesse sentido, né? Então, não vá com julgamento, não vá com apontamento, né? Procure trabalhar de uma forma que você se importa com ele e que você pode encaminhar ele para um outro profissional, para um conselheiro, e estimulando isso, estimular essa autoajuda, né? Que precisa primeiro. E olha, primeira coisa, coloca diante do Senhor. Eu sei que certamente essa mãe já está orando pelo seu filho, mas Deus coloca também profissionais, amigos, pessoas que podem realmente cooperar para que ele possa tomar uma decisão de ser ajudado. Muito bem. Ok, obrigado, né? A gente
A gente espera que essa mãe que está nos ouvindo aí tenha pego o recado e com o discernimento daquilo que o Espírito Santo vem falando no teu coração também, você Isso. como mãe certamente vai ter algo assim, a cada dia um direcionamento especial para lidar com essa situação e você vai vencer, minha irmã. Fique tranquila, tá bom? Amém. É isso mesmo. Confia nele, confia, acredita, né? Eu acho interessante, Nayan, que quando Elias ficou naquele quadro depressivo lá que a gente vê lá, né? Quando Elias, interessante que Deus deu para ele algumas responsabilidades ainda. Deus confiou nele, né? Deus deu um povo que não dobrou seus joelhos para outros deuses, né? Deus deu a ele uma missão, uma responsabilidade. Então, assim, continue acreditando. Interessante também que Deus mudou o ambiente deles, né? Então, olha só, mude o ambiente, né? Mude o ambiente. Eu sempre falo aqui em casa, olha, muda a cama de lugar, muda os móveis de lugar, já vai criando um ambiente diferente, né? E vai criando ali, gerando ali um despertar, continue orando e veja aí um profissional para que possa realmente também te dar algumas orientações específicas, mais direcionadas. Mas cuide, isso é muito precioso, isso é muito necessário, esses passos, viu? É isso aí. Missionária Márcia, muito obrigado mais uma vez. Amém. Para 4h26, a gente finaliza então aqui o nosso quadro Entre Pais e Filhos. Semana que vem, de que a gente vai falar, minha irmã? Nós vamos falar, Nayan, dia 28 de outubro é o dia do livro, certo? E nós vamos falar sobre os benefícios da leitura em família. Olha aí, tá? Eu acredito que vai ser bem num momento bem específico ali. Nós vamos estar no Multiplique lá em Vitória, no Espírito Santo. E eu acredito que esses benefícios da leitura em família vai, assim, ser um tema bem, bem precioso também lá para a semana que vem. Bem? É isso aí, benefícios da leitura em família, então você não vai perder não, hein? Irmã, então até semana que vem, tá bom? Até, Nayan. Deus abençoe. Se Deus quiser. Amém. Um abraço, meu querido. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.